Salmo 91. Eu quero mostrar para você quem efetivamente é a sua proteção. Você quer a proteção de Deus sobre a sua vida? Você quer a graça e o favor de Deus sobre a sua vida? Pergunta a pessoa que está do seu lado: você quer a graça de Deus sobre a sua vida? Você quer o favor de Deus, a bênção de Deus sobre a sua vida, ainda de uma forma mais intensa? Vamos ler o Salmo. Salmo de número 91. E hoje eu vou ser bem textual. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam de todos os seus caminhos. Com as mãos eles o seguirão, para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama e eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Você não diz nenhum aleluia? Eu vou ler de novo aqui quando... É Deus falando a seu respeito. Já vou começar a pregar. Deus falando a seu respeito. Porque Ele me ama, você. E eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Digam aleluia! Se for aplaudir, vamos aplaudir tudo junto para Jesus. Vamos. Aplauda Jesus. Eu quero mostrar algo para você nesse salmo, que nessa semana me chamou muita atenção. O texto começa, e esse texto muita gente conhece. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Amados, esse texto aqui, esses 2 versículos são chaves para eu e você entendermos esse salmo. Porque esse texto, ele demonstra 2 nomes acerca de Deus. Primeiro ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E depois ele fala: a sombra do Onipotente descansa, ou aquele que descansa à sombra do Todo-Poderoso. Aqui existem 2 nomes acerca de Deus. E sempre quando eu falo acerca de um nome de Deus, eu estou falando acerca daquilo que eu conheço quem é Deus. Quando fala do Deus Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O Altíssimo aqui, o texto é Elohim, Deus Altíssimo, o Deus sobre todas as coisas. Eu e você sabemos que existe um Deus que governa sobre todas as coisas. Amados, e grande parte da população, das pessoas que eu conheço, que você conhece, sabem que existe um Deus Altíssimo. Tanto que isso é verdade, pois, sempre quando a questão aperta, a corda aperta para o seu lado, sempre quando pessoas que se veem com problemas, com dificuldades, para onde elas correm? Para Deus. Por quê? Porque elas sabem que tem um Deus Altíssimo. Um Deus que as protege, um Deus que as livra do maligno. Ele sabe.
Tem pessoas que você conhece, que você já cuidou, que quando estão com dificuldade, vem atrás de você, e vem e procura, e quando a coisa estabiliza, beleza. Por quê? Elas conhecem o Deus Altíssimo. Um abrigo nos tempos de dificuldades. Um abrigo nos dias de angústia. Mas o texto continua dizendo que, e descansa, não é aquele que habita, mas ele descansa à sombra do Todo-Poderoso. A palavra aqui, Todo-Poderoso, é El Shaddai. Não é o Altíssimo, o El Elohim, mas o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. A Bíblia diz que este pode dizer: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Mas há muita diferença aqui nesse texto, porque uma coisa é eu buscar refúgio em Deus, e quando a tempestade passou, eu saio do meu refúgio e eu vou caminhar segundo o meu querer, segundo a minha vontade, segundo aquilo que me dá na minha cabeça. Mas outra coisa é eu descansar à sombra do Todo-Poderoso. E o texto final, no finalzinho do texto, quando o Senhor começa a declarar, ele começa: porque eu o protegerei, porque ele conhece o meu nome. Diga assim: o meu nome. Porque quando a Bíblia fala de nome, está falando do caráter de Deus. Do caráter de Deus. Quem Ele é. E se você for definir quem é Deus, o que você conhece de Deus? Porque o texto diz que aqueles que confiam em Deus, conhecem o Deus Todo-Poderoso. Diga assim: aquele que conhece a Deus, este confia em Deus. Por quê? Porque confiança significa você abrir mão daquilo que você pensa para tomar posse daquilo que Deus quer que você faça. Quando eu falo Deus Todo-Poderoso, não é aquele que simplesmente Ele intervém no momento de angústia, mas é aquele que eu confio nos seus mandamentos, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansa. Você quer descansar à sombra do Onipotente? Sabe o que acontece? Você quer descansar na sombra do Onipotente? Mas esse texto é tremendo, porque não basta somente eu saber que tem um Deus Altíssimo, eu preciso descansar, crer no Deus Todo-Poderoso. Ele, o próprio Deus, o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Eu vou ler mais 2 versículos aqui. Ele o cobrirá com as suas penas, e com as suas asas você encontrará refúgio. E a fidelidade dele será o seu escudo protetor. Mas o texto diz que ele o livrará do laço do caçador. Mas todo dia o diabo, ele não dorme, e você dorme. Quando você acorda pela manhã, o diabo ele tem tudo arquitetado com laços para pegar a sua vida. Está ali, ele prepara alguns laços para segurar você. Ele prepara venenos mortais para destruir o seu coração. Mas que veneno, pastor? Pessoas que vão se levantar contra você, pessoas que vão falar mal de você, pessoas que vão caluniar você. Vão acontecer isso. Mas, se eu me escondo, se eu habito no esconderijo do Altíssimo, e eu faço do Deus Altíssimo, meu Deus Todo-Poderoso, sabe o que acontece? Quando eu acordo pela manhã, o diabo preparou uma série de armadilhas ao meu redor, mas aquele dia o Espírito Santo vem sobre mim, ele está sobre mim, e ele fala, e assim, olha, hoje não vai por esse caminho, vai por esse caminho. Daqui a pouco tem uma armadilha na sua frente, ele diz, fique quieto, não fale agora, fale depois, e ele livra você. Quando vem alguém que fala mal de você, e você descobre com aquele fofoqueiro da sua empresa, que diz assim, você não sabe que fulano falou de você. Quando vem, sabe, mas isso é veneno, que quer atingir o seu coração, e derrubar você.
Daí o Espírito Santo diz: não escute, não agasalhe essa informação. O que ele está fazendo? Livrando você da morte. Amados, quando você faz do Deus Todo-Poderoso o seu Deus, Ele enche você do Espírito Santo, e Ele livra você de todo mal, Ele livra você de todo veneno, de tudo aquilo que quer derrubar você, de toda aflição que vem contra você, que muitas vezes você olha o seu dia e você diz: não vai dar certo, está difícil, eu vou desistir. Mas aí o Espírito Santo diz: não treme, eu estou contigo. Eu te pego pela mão, vamos adiante. Você crê nesse Deus? Você crê que Deus faz isso sobre a sua vida? Amados, essa semana, para ser preciso, sexta-feira, nós fomos, eu, Raquel, uma família, fomos fazer uma aventura ecológica. Fomos para Corupá, na Rota das Cachoeiras. As pessoas tinham falado: olha, é meio difícil. Eu descobri que todo mundo que diz que é meio difícil é que é muito difícil. E a pessoa falou: olha, até a quarta cachoeira ali, até o quarto ponto é íngreme, depois dá uma aliviada. Mas chegou na terceira e disse: vou voltar. Sabe, e era 2.900 metros de caminhada. É um negócio puxadinho, assim, tinha que ser valente. E várias vezes, assim, vamos voltar, mas algo de dentro, vamos para frente. E chegou lá pela, se eu não me engano, acho que era a 10ª, subindo num lugar que tinha que se agarrar nas árvores, assim, para subir, estava meio liso. Uma pessoa chegou do lado, estava descendo. Eu tenho 2 notícias para dar para vocês. A primeira é que o mais bonito ainda está pela frente, e o pior também. Eu digo: Jeová, se o pior ainda está por vir, o que foi isso tudo? Mas aí aconteceu algo bacana, porque a gente tem os filhos assim, cheios de energia, e eles subiram, foram para frente. E aí eu disse: vamos embora, vou ter que ir. Achamos eles na última cachoeira. Mas o que é extraordinário, mas que várias vezes no meio do caminho, deu vontade de desistir. Deu vontade de dizer assim: estou cansado. As pernas pegavam, estão doendo. E muita gente até parando no caminho, desistindo. Vamos para frente. Por quê? Que por mais que estava difícil, estava complicado, nós tínhamos um motivo para ir adiante. Nós tínhamos um propósito para alcançar. Mas muitas vezes eu e você, na nossa caminhada do dia a dia, você sabe que existe algo tremendo na sua frente. Onde ali era só uma cachoeira de 125 metros de queda. Isso é algo muito bonito, extraordinário. Muito bonito o lugar. Mas Deus tem para a sua vida algo maior, algo extraordinário. E sabe o que acontece? E no nosso caso foi os filhos que saíram correndo. Jesus, ele chega para você e diz: filho, eu já abri o caminho para você, pode vir. Ele já abriu o caminho e diz: filho, pode vir. Eu venci, eu te capacito, venha. Está difícil, tá, eu sei, eu já passei por isso, mas venha. Quando eu caminho, eu digo: eu creio no Deus Todo-Poderoso, Ele vai me livrar e eu vou vencer. Quase eu de olhar aqui. Um efeito. Eu vou vencer. Mas às vezes parece difícil a nossa vida, cheio de lugares para escorregar. Mas e é interessante, na volta eu dei, sem brincadeira, uns 6 escorregões, assim. Meio foi... Aquela moto tentou me agarrar pela camiseta, quase me enforcou. Imagina, né? Assim é esposo, imagina o inimigo. Mas fomos embora. E chegamos embaixo, obrigado, Senhor, conseguimos. Mas às vezes a gente escorrega, às vezes fica, tropeçando, mas vamos para frente. Por isso você precisa conhecer o Deus Todo-Poderoso. Mas você precisa andar com esse Deus Todo-Poderoso. A palavra conhecer aqui no texto, conhecer fala de intimidade. Não está falando de
Conhecer pelo nome, somente conhecer, fala de intimidade. Intimidade. Aquele que te fortalece, aquele que você é um. E eu e você fomos chamados para sermos um com Deus. Mas você quer crescer em Deus? Quantos querem crescer em Deus? Tenha intimidade somente com Deus. Não entregue o seu coração para outros deuses. Somente para Deus. Somente para Deus. Porque o texto vai dizendo: você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Olha só, esse texto você conhece. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Nada atingirá você. Quando você descansar à sombra do Todo-Poderoso, nada pode atingir você. E o texto ainda vai, amados, vou seguir mais um pouquinho aqui. Você simplesmente orará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. Amados, olha só, versículo 10. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma. Na versão que está aí deve estar dizendo: praga alguma chegará à tua tenda. Meu Deus. Você leu o texto? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Eu vou ler o versículo, no 8, 9 e 10. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma, praga alguma chegará à sua casa. Nada, praga alguma chegará na sua casa. Pastor, o que isso significa? Significa que a sua casa será a casa mais abençoada da sua rua. Que todos os seus filhos serão filhos abençoados. Todos os seus filhos serão abençoados, benditos. Filhos que servirão ao Senhor, que não se desviarão do Senhor. Praga nenhuma chegará à sua casa. Você estará sempre suprido, nada faltará para você. Está todo mundo com dificuldade, mas você está passando por ela vitoriosamente. Quando acontece isso? Se eu fizer do Altíssimo o seu abrigo e do Senhor o meu refúgio. Aonde que você busca refúgio? Aonde você busca sabedoria? Aonde você busca a graça de como educar os seus filhos? Em Deus, não neste mundo. Quando eu e você buscamos em Deus a graça, a sabedoria para educar os nossos filhos, e não no mundo, Deus torna-se responsável pelos nossos filhos. Mas quando eu e você educamos os nossos filhos, segundo o querer, segundo os preceitos deste mundo, é o mundo que vai cuidar dos teus filhos. A escolha é sua. Mas aí o texto diz: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo e do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. A escolha é minha, a escolha é sua. Aleluia. Você quer fazer do Senhor o seu alto refúgio? Olhe só que tremendo, amados. Olhe só, preste atenção nesse texto. Porque a seus anjos, Deus falando, porque a seus anjos Ele dará ordens a seu respeito. Deus saindo ordens do trono dele para os seus anjos a seu respeito, para que te protejam de todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra.
Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amado, saiu ordem do céu a seu respeito, e você caminha vitoriosamente, porque Ele é o Deus Altíssimo, Ele é o Todo-Poderoso, e Ele manda ordens a teu respeito, e diz: anjos, guardem os meus filhos. É seu. Amado, saiu ordem do trono do céu a seu respeito. Amados, quando muitas pessoas às vezes dizem: Senhor, vem com os teus anjos. Mas eu não quero anjo. Anjo é meu servo. Mas anjos são teus servos. A Bíblia diz: os anjos são servos ministradores. Nossos servos. Servos de Deus. Eu e você somos filhos. E muita gente fazendo festa por causa dos anjos. Anjo, anjo, anjo. Pelo amor de Deus. Amados, os anjos estão ali para nos protegerem. Por quê? Porque Deus Altíssimo deu ordem aos seus anjos do céu: anjos, guardem os meus filhos, guardem Eliel, guardem a Raquel, guardem o Ronaldo, guardem o Arnoldo, guardem o Beto, guardem os meus filhos. E há de vocês se vocês não os guardarem. Já tinha visto o texto nessa ótica? Amados, Deus manda ordens aos seus anjos dizendo: guarde os meus filhos. Tinha um pastor que eu conheci da África, e ele teve a sua casa assaltada. A sua casa assaltada. Não vou dizer nem todo o testemunho para você não se escandalizar. Mas sabe, foi a primeira oração que ele fez? De Deus, em primeiro lugar: demite esses anjos, que eu não quero mais esses, traz outros. Porque esses não cumpriram o seu propósito de proteger eu e a minha casa. Eu não quero mais eles, eu quero outros anjos. Em segundo lugar, eu vou contar ele inteiro. Ele diz: toda essa mercadoria roubada não vai ser vendida, vai ficar presa em algum lugar. E a terceira maldição, ele lançou uma maldição sobre o camarada que roubou a casa dele. Passado alguns dias, ligaram da delegacia para ele: olha, chegam uns camaradas aqui, desesperados, e se entregaram, dizendo que roubaram uma casa, e foram procurar o endereço do senhor. O senhor pode vir aqui? Ele foi lá. Chegou na delegacia, lá estava o restante da quadrilha que tinha assaltado a casa, porque o líder da quadrilha já tinha morrido. E eles ficaram: estou apavorado. Eles ficaram apavorados. Por quê? Ele disse: não sei o que entendo. Porque a gente tentou botar todo esse roubo num caminhão, e caminhão por caminhão, caminhões novos que nós roubávamos, chegava, o caminhão não pegava. Não pegava. Nós não conseguíamos sair com a mercadoria roubada do galpão. O líder da quadrilha morreu de repente. E tem maldição aqui. Nós estamos aqui nos entregando, porque nós também não queremos morrer. Mas esse pastor, ele de Gana, ele conhece esse texto aqui. Diz: eu faço do Altíssimo meu Deus. Senhor, se isso aconteceu, não é justo. Mas aí você temos que saber quem é em Deus. Porque o texto diz, amados, vamos pegar o texto aqui. O texto diz: porque você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. O texto, sabe o que o texto diz? O texto está dizendo o seguinte, e eu fui procurar no hebraico esse texto, e vai dizendo o seguinte: você vai marchar vitoriosamente, e o diabo, os seus demônios, não importa quem seja, se levantar contra você, você vai passar por cima. Você não diz aleluia por causa disso? E depois, sabe o que acontece? O texto diz que você pisoteará. O texto tem o texto, calcarás aos pés. Esse que era o negócio que eu estava... o que isso significa? Você vai pisar, 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 e vai judiar do diabo. Amados, porque o diabo sai da minha frente, você está derrotado. Sabe por quê?
Porque eu vou contra você, eu vou avançar em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus cuja qual eu tenho crido. E você pode se levantar contra mim, mas eu vou passar por cima de você. Porque eu não vou na minha força, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele me capacita e eu passo por cima. Mas é isso que o texto está dizendo. Mas eu preciso fazer do Altíssimo, meu Deus. Amados, você deseja isso? É interessante aí você percebermos que quando Davi foi lutar contra Golias, está lá Golias, um camarada de 3 metros de altura, tinha uma lança do tamanho enorme, guerreiro. Chega Davi, o menino, franzino, não tinha experiência com guerra, o cara começou a amaldiçoar ele. Chega Davi, em torno de, tinha mais ou menos 17, 16 anos, e ele disse: olha, gigante, Golias, tu vem contra mim, me amaldiçoando, mas eu vou contra ti, em o nome do Senhor dos Exércitos, cuja qual você afrontou. Amados, preste atenção, quando alguém afronta você, está afrontando o teu Deus. E aí, amado, Deus, a vingança é sua, deixa contigo. E sabe de uma coisa? Quantas pedras Davi pegou? Quantas pedras? As pedras eram como? Lisas. Ele pegou aonde? No rio. Sabe o que isso significa? Nada. Sabe por quê? Ele podia ter pego um pedaço de pau, que ele jogasse, o gigante ia cair do mesmo jeito. Porque não era a pedra místico, não era a fundinha dele que era mística, não era o rio que era místico, mas o Deus Todo-Poderoso que ele servia, ele podia jogar um pedaço de pau que Golias ia cair. Porque é aquilo que você sabe, aquilo que você tem é suficiente para você derrubar todos os teus inimigos. Não é o que você não tem, é aquilo que você tem. E Davi tinha 5 pedras, era o suficiente. Quando Jesus queria multiplicar os pães, ele diz: o que vocês têm? 5 pães e 2 peixinhos, chega, é o suficiente. Mas aquilo que você tem na sua mão é o suficiente para Deus te dar a vitória. Simplesmente avance, que a vitória é sua. Meu Deus, a vitória é sua. Aplauda Jesus. E agora eu vou terminar. E o que é impressionante é o que aqui é Deus falando. Deus falando a você. Mas não é para o seu vizinho, é para você. Pegue esse texto agora para você. O texto diz: porque Ele me ama, você. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Porque Ele me ama. Quem você ama? Eu e você amamos aquilo que eu e você encontramos satisfação. Se você encontra satisfação em Deus, você ama a Deus. Porque Ele me ama. Eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Eu conheço o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Eu conheço o Deus provedor. Eu conheço o Jeová que me cura. Eu conheço o Jeová, a minha justiça. Eu conheço o Jeová que é santo. Eu conheço Jeová, a minha salvação. Eu conheço o Deus Todo-Poderoso. Aí Ele me protege. Eu vou protegê-lo. No dia da adversidade, estarei
com Ele. Amados, é tão forte isso. Flávio, vem aqui, Flávio. Ei, a candararaxi, vai caminhando aqui. Fica aqui, ó. Digamos que o Flávio está passando por um momento difícil. Ele está aqui, está caminhando. Um dia de luta, um dia de dificuldade. Fica assim, caminhando aqui, ó. Devagarinho, Flávio, tem que te alcançar. Simplesmente Deus chega com ele e diz: filho, eu estou contigo. Ele caminha e Deus está do lado dele. Assim Ele é contigo. Basta você conhecê-lo. Basta você crer. E quando algo se levanta contra você, sabe o que acontece? Deus vai à frente. A Bíblia diz que a fidelidade dele é o seu escudo. Mas o diabo não pode tocar você, que para tocar ele tinha que passar por Deus. A fidelidade dele é o seu escudo. Ele está contigo. Você precisa fazer o quê? Crer. Amados, é assim. Não se desespere. Creia em Deus. Confie em Deus. Confie em Deus. E sabe o que é tremendo, amados? O texto diz que na adversidade, Ele vai protegê-lo e vai cobri-lo de honra. Sabe o que isso significa? São um dos momentos mais críticos da sua vida, que o diabo mais tenta tripudiar você. É nessas áreas que Deus vai honrar você. Porque tudo aquilo que o diabo usar para derrubar você, Deus vai usar para honrar você. Sabe por quê? Porque Ele é por ti. Ele quer honrar você. Ele não quer ver você, obrigado. Ele não quer ver você caído, cabisbaixo. Ele quer honrar você. Ele é a tua vitória. Ele é a tua vitória. Talvez você esteja passando por momentos de luta, de aflição, de dor. Saiba, esse quadro adverso vai se transformar numa grande obra de vitória na sua vida. Vitória de Deus na sua vida. Você deseja isso? E o texto vai dizendo: vida longa te darei, e conhecerás, e lhe mostrarei a minha salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Esta mensagem fala do amor de Deus. A Bíblia fala do amor de Deus. Esse texto que lemos fala do amor do Deus Criador pelo ser humano. Esse texto fala da dádiva de Deus a todo ser humano, que é Jesus Cristo. Esse texto fala sobre a vida eterna, fala sobre a necessidade de nos aliançarmos com Jesus, o Filho de Deus. E eu quero convidar você a fazer uma oração comigo, uma oração de entrega da sua vida a Jesus. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus e que vieste em carne para me salvar e que estás vivo à direita do Pai. Eu Te recebo como meu Salvador e o meu Senhor. Eu renuncio a Satanás e seus demônios, em nome de Jesus. Pai Celestial, muito obrigado pela salvação da minha alma. Amém.